pessoal, com mais um Devocional da Manhã com o Jonathan e com a Rebeca. Muito bom dia! E hoje o texto que nós vamos compartilhar se encontra em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que diz: Vai dizer assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Nós precisamos confiar na palavra que diz quem Deus é. E eu vou ler aqui a aplicação que eu fiz no nosso devocional. Escrevi assim: todo pensamento e sentimento deve ser levado cativo a esta verdade, de que as obras de Deus são perfeitas, que ele não comete erros, que ele é bom, sábio e justo. Muitas vezes a nossa fé é provada pelos dilemas da vida. Muitas vezes a nossa fé e aquilo que pensamos sobre Deus é provada nos dias de aflição. E são nesses momentos que a gente precisa ter a palavra do Senhor guardada no nosso coração. Se baseamos a nossa fé em meros sentimentos, a primeira dificuldade pode roubar a nossa fé. Mas se a nossa fé está firmada na palavra, na verdade de Deus, nós podemos confiar, nós podemos ter essa esperança de que Ele não deixará de ser quem Ele é. É o que diz esse texto, dizendo: as obras de Deus são todas perfeitas. Independente se o tempo é de paz, se o tempo é de alegria, se o tempo que estamos vivendo é um tempo de tristeza ou desafios, todas as obras de Deus são perfeitas e eu posso descansar nessa palavra. E continua dizendo: Deus ele é fiel. Não importa o que eu penso que ele deixou de fazer ou que ele deveria fazer, Deus ele é fiel sobre as nossas vidas. E ele jamais comete erros. Eu cometo erros, nós que somos humanos cometemos erros, mas o Senhor, tudo aquilo que ele faz em nossas vidas, ele faz de uma forma correta, de uma forma boa, sábia e justa. Então, nós precisamos ter a palavra do Senhor dizendo quem ele é, para que nos dias de provação nós possamos confiar que este Deus, ele não mudou quem ele é, não deixou de ser quem a palavra diz que ele é. Será que nós temos confiado na verdade de quem Deus é? Muitas vezes nós olhamos para Deus com um olhar muito humano, né? Como se eu estivesse somente relacionando com um amigo, me relacionando com alguém que eu gosto, né? E a gente se perde nesse olhar de que Deus ele não dá para olhar para Deus somente com um olhar humano. Nós temos que olhar para Deus com um olhar de grandeza, de soberania, porque Ele não é só o seu amigo, Ele não é somente o seu pai, Ele é o teu Deus, Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Então, nós precisamos trocar esse olhar humano, essa perspectiva humana sobre Deus, por uma perspectiva espiritual. Ele é poderoso, Ele é grandioso. Pequeno eu sou diante desse Deus que é grandioso, que é perfeito e que é fiel. Por quê? Quando nós olhamos por uma perspectiva muito mais humana, a gente entende que o outro pode errar conosco. Se eu olho para o Jonathan, eu sempre vou olhar para o Jonathan com uma perspectiva humana, que ele vai poder falhar comigo porque ele não é perfeito. E muitas vezes a gente faz esse exercício com Deus, né? Então a gente precisa olhar para Deus com esse olhar espiritual de soberania, de que Ele é perfeito e que eu posso provar da fidelidade dele todos os dias. Isso que você falou faz muito sentido, porque os nossos pais ou o nosso pai falha conosco ou já falhou conosco e nós projetamos em Deus esta imagem de Sim. um pai que falha conosco, mas é a verdade de Deus que deve moldar a nossa impressão, a verdade de quem ele é, o que é a paternidade. Então, a verdade de Deus deve prevalecer sobre qualquer Sim. impressão ou opinião humana. Não tem um olhar humano sobre Deus, tenha um olhar espiritual, sabendo que Ele é poderoso, que Ele é fiel e Ele nunca falha. Então guarde isso no seu coração. Confie na palavra que diz sobre quem é o seu Deus. Vamos orar então? Vamos orar.
Pai, muito obrigada por essa palavra que veio edificar nossos corações. Eu oro para que nós tenhamos um olhar espiritual sobre o Senhor, compreendendo a tua grandeza, não te vendo somente como um bom amigo, não te vendo somente como um bom pai, mas te vendo como um Deus que é poderoso, um Deus que é majestoso, um Deus que é grandioso e é fiel em todos os momentos. Em nome de Jesus, que possamos provar todos os dias da tua fidelidade, em tempo e em fora de tempo. Amém. Deus abençoe o seu dia. Nós nos vemos amanhã. Excelente dia. Tchau, tchau.